Fala galera, Amanhãs Versus de volta para a nossa quarta parte aqui dessa Session Review. O torneio que eu estou analisando aqui é o 11 dólares, 1 rebuy, 1 add-on, 3K garantidos. A gente jogou ele aí numa sexta-feira à noite, um field de 125 players e a gente acabou cravando ele aí, beleza? Na última parte do vídeo a gente tinha parado aqui nessa mão do Ice 7, mãozinha interessante aqui, que a gente jogou contra o Lequinho. Acabamos puxando. E vamos seguindo aqui então para a gente finalizar essa parada, beleza? Mão seguinte aqui, 8 e 4, a gente foldou. Par de Ronaldo, a gente vai abrir, all-in. All-in de 9 big blinds aqui do... Como é o nome dele? Do Maroni, 78, aquele player que já fez algumas jogadas bem questionáveis. A gente sabe que ele não é tão bom. Ele chova 9 blinds aqui, a gente tem agora 53 bebês, estamos bem. E vamos olhar os stacks aqui. A gente tem um cara aqui com 30 big blinds, 56 big blinds, 62, 28 e 10. Então acho que aqui eu tô tendendo aqui a dar só call aqui nessa parada. E se alguém squeezar aqui um desses big stacks, squeezar, talvez eu largue. Ou também eu posso dar uma isolada aqui, fazer tudo tipo, ele chovou aí 17, faz tipo 25. E aí se alguém voltar também ainda tem espaço para mim largar. A única ação que eu não gosto aqui é chovar por cima, porque aí eu só vou tomar call desses caras aqui perdendo, né, quando eu chovo por cima. Vamos ver. Eu dei só call, que eu acho ok também, como eu já expliquei. Restante da mesa fold e aí a gente vai pro chão. Vamos ver aqui o que deu. Ele mostra 6 e 7, nosso par de 9 estava bem à frente. A gente acaba puxando outro bom pote e aí crescendo o nosso stack nessa reta final. 8 e 9 aqui. Mão interessante aqui essa daqui. 8 e 9, ele chova 9 big blinds. Então a gente tem que colocar, a gente tem que ter 43% de equidade aqui para tentar puxar essa mão aqui. Eu acho que eu foldo ainda eu não sei o que eu fiz ali, tá? Mas eu acho que eu foldo essa parada aí. Ainda não pago esse 9 e 8, por mais que é naipadinho, bonitinho. Eu prefiro muito mais eu chovar para cima dele short stack, esse 8 e 9 suited, eu chovo toda a vida, do que eu pagar o all-in dele. Porque aí, quando eu chovo para cima dele, eu tenho muita fold equity, né? Eu faço ele... Deixa eu só empurrar isso daqui para cá. Eu faço ele foldar muita mão, melhor do que a minha, e puxar as fichas dele. E quando eu tomo call, eu tenho a equidade grande ali contra ele. Mas quando ele chove é outra história, né? Porque aí eu tenho que ter uma mão melhor do que a dele para mim se dar bem. Então vamos colocar aqui que ele está chovando todos os ases, né? Small versus big, eu acho que ele chova todos os ases. Chova todos os pares aqui. Chova muitos reis suited aqui, acho que ele chova talvez até o rei 7. Vou colocar aqui só até o rei 10. Acho que ele chova tudo essa parada aqui. Aplicar e avaliar. A gente tem 40% de equidade contra esse range. A gente precisa de 43%. Então a gente vê aqui que é uma situação que não é EV, né? A gente está um pouquinho... Tem menos equidade do que a gente precisa contra esse range de mãos aí que ele pode estar chovendo para cima da gente. Então acho que aqui dá para foldar. Vamos ver se eu dei call, se eu foldei. Eu foldei. Eu realmente acho que dava para ter foldado e foi isso que eu fiz. Mão seguinte, 10 e 5 a gente foldou. Vale 7. Vamos ver se a gente abriu aqui ou se a gente foldou. Subimos, né, a temperatura. Acho que agora a gente já está próximo da bolha. É que eu não sei exatamente onde era a bolha, mas a gente já está aí 100 mãos do final do torneio, então acho que a gente já deve estar bem próximo da bolha agora. Lembro que na bolha eu dei uma pressionada bastante na galera, fiz bastante ficha, se eu não estou enganado. Tomei call ali do Big, né? Aqui o flop de Ice High, eu vou CBtar toda a vida esse flop aqui, tomo call. Aqui ele pode estar dando esse call aqui com flush draw, pode ser com alguns pares médios e até alguns floatings aqui que a gente está bem deep. O turn vem um 9 de paus. Eu acho que olhando aqui eu mando um segundo barril aqui, porque às vezes eu mandando um segundo barril eu consigo fazer ele foldar ases fracos, do tipo Ace 2, Ace 4, Ace 5, Ace 6, Ace 7. Esses ases, se eu mando um segundo barril, ele pode ficar receoso em me pagar. Então acho que ainda tenho muita fold equity quando eu mando um segundo barril aqui, vamos ver. Eu dei check behind. E aí o turn vem uma carta que não é tão boa aqui, né? Se ele tivesse no flush draw, ele completou. Vamos ver. Ele sai de check e eu desligo a mão.
Desliguei a mão aqui no river. Acho que uma vez que eu dou check turn aqui, realmente fica difícil eu betar river, porque ele vai me pagar com muita coisa. Ele pode me pagar com 8, me paga até com 3 aqui, se ele tiver um 9 ele está pagando toda a vida. Então ele vai me pagar com muita coisa, os pares médios dele acho que ele me paga. Uma vez que eu dei check turn e aí decido comprar o pot river, eu acho que ele me paga com essas mãos. E se ele tiver o flush, ele também vai me pagar toda a vida, né? Então, e ases nem se fala, né? Então acho que fica difícil eu comprar aqui. Eu acho que eu gostaria mais mesmo de mandar um segundo barril aqui naquele turn. Eu acho que eu mandaria o segundo barril por esses stacks que a gente tá, reta final. Acho que daria para botar pressão nele aqui, nesse turn. Mas eu decidi desligar a mão aqui, vamos ver. E realmente ele apresenta par de 5. Eu acho que se eu beto o river, eu acho que ele me paga com esse par de 5 aqui, porque eu não contei história nenhuma para ele aqui. Então acho que o melhor foi mesmo ter desligado. E outra coisa que eu falei, se eu mando o segundo barril aqui, nesse turn, o que acontece? Fold, né? Acho que ele não aguenta um segundo barril aqui com um par de 5. Então, como eu falei, acho que aqui essa mão eu joguei mal, porque eu acho que daria para mim botar a pressão nele aqui e mandar um segundo barril nesse turn. Seria um bom spot para mandar um segundo barril. Mas eu acabei deixando passar. As e dama aqui, vamos ver. Raise, decidi dar só call aqui. Eu acho que aqui eu gosto de tribetar, apesar de eu não ter muita leitura desse vilão aqui, não vi muitas mãos que ele jogou. Se a gente está aqui chegando próximo da bolha, eu quero colocar pressão nele com 18 big blinds, eu acho que eu tribeto, só que o ruim é que se ele chova, né, para cima da gente, porque aí fica um spot bem estranho aqui para foldar o Ás e Dama, mas eu acho que ainda tem espaço para foldar. Eu acho que eu tribeto ele aqui tipo 12.990 ou 13.990 e se ele me volta eu foldo essa parada aqui. Mas eu acho que eu gostaria de tribetar aqui. Acho que agora eu joguei muito passivo aqui essa mão aqui. Não gosto tanto dessa passividade nessa altura do torneio não. E o big dá call e a gente acerta o top pair. Ele sai betando aqui. Uma vez que ele sai betando nesse flop seco aqui, eu acho que não tem porque a gente dar muito raise aqui, que a gente vai espantar muita mão aqui, que a gente pode fazer continuar blefando ou achar que tá bem aqui. Se é tipo 9-9, 10-10, vala-vala, se a gente dar um raise aqui, ele vai foldar. Ás e rei também vai foldar. Então, eu acho que se a gente der um raise, a gente vai mais espantar mãos que a gente pode continuar extraindo valor do que a gente tomar call. A gente só vai tomar call perdendo para rei, para ás. Acho que aqui eu jogaria de call aqui, até porque deixar o big fazer uma graça. Eu dei só call, o big dá fold, e aí tornei um 9, ele decide dar check. E aqui eu gosto do meu size, eu faço um size pequeno aqui, tipo 19, eu acho que eu faria ainda até tipo 15 aqui, 15.592. Porque aí, quando eu beto pequeno, ele pode achar que eu estou querendo blefar ele, puxar o pote, e que se caso ele chove, ele ainda me faça foldar muita coisa. Então, se ele, por exemplo, quando eu beto aqui 15 mil, se ele tem 10-10, vala-vala, ele pode chovar achando que eu estou roubando e que ele tem fold equity. Então, eu dou esse espaço para ele. Então, eu gosto aqui, que 16 mil eu gosto do meu size, mas eu faria tipo 15 ainda, faria um pouquinho menor ainda. E também vou dar esse bet aqui para tentar extrair se abriu alguma coisa aqui, se ele tem algum tipo de flush draw, algum tipo de draw aqui que abriu agora aqui nesse turn, eu extraio. E ele acaba foldando e a gente acaba puxando o pote. Rei 4 aqui, a gente foldou. Ás e 2 aqui, acho que a gente, vamos ver, foldou, não pressionamos. Ás e 6 aqui do big, vamos ver como é que desenrolou. Reis ali, call, all-in aqui, aí já tem que desligar mesmo, não tem muito o que fazer. Vamos só ver se teve alguma ação. Tomou call ali do Pikachu. Vamos ver o que eles apresentam. Então, valete e rei contra dama-dama, sem segredos. Ás e 7 aqui, acho que dá para abrir, a gente está com bastante ficha, vamos colocar pressão na mesa, né? Na hora de apertar os caras. Tomamos um tribet ali do big, e aí a gente tem que foldar mesmo de Ás e 7, meio ruinzinho continuar com esse Ás e 7 aí, beleza? No seguinte, valete 3 foldamos, par de 10 aqui, acho que a gente, não sei se mudamos de mesa, que a gente ia ser big ali e agora não é mais. Opa, mão interessante aqui, o que aconteceu? Vamos ver aqui, é uma mão bem interessante, não tinha reparado. A gente dá raise aqui do cutoff e o small blind show para cima da gente 24 bebês. Mão interessante. Ele pode chovar aqui bastante coisa que, vamos colocar aqui
eu ver aqui no Equilab. Nosso fiel escudeiro. Deixa eu primeiro explicar a situação aqui para vocês. Eu estou dando raise do cutoff. A gente está muito provavelmente aqui na bolha da mesa final. Pelo que eu estou vendo, 5 jogadores aqui. Então a gente está na bolha da mesa final. E ele sabe que eu vou pressionar. Ainda mais que eu estou o chip leader da mesa aqui. E ele está com 24 big blinds. Então ele sabe que eu posso estar abrindo muita coisa aqui do cutoff. Uma vez que ele sabe disso, ele também vai fazer um resteel aqui com muita coisa. Então vou colocar aqui no Equilab um exemplo de range de mãos que eu acho que ele pode estar fazendo esse resteel aí, porque ele sabe que a gente está abrindo light ali, tá? Então vou colocar aqui para ele, obviamente ele vai fazer com o topo do range dele, né? Mas também acho que ele faz até um 7-7, ele faz isso daí. E eu acho que ele pode chovar aqui, não sei, as 9, acho que já sejam. Colocar esse range aqui para ele fazer esse resteel. E aí a gente avalia, a gente vê que o nosso 10-10 é um pouquinho favorito. Realmente a gente está aqui numa situação que a gente já é um pouquinho favorito do coin flip, né? E se a gente tirasse, por exemplo, só um exemplo, digamos que ele não sair com as mãos premiums aqui, aí melhora ainda mais essa nossa equidade, tá? Mas obviamente que ele tem também as mãos premiums. Na verdade, parando para pensar agora, 24 big blinds, eu não sei se ele chova direto o Ás, o Rei e a Dama. Muito provavelmente ele só tribeta, ele não quer me espantar da mão aqui com essas mãos aqui. Então, Vala pode ser que ele chove direto, mas Dama, Rei e Ás, eu acho que ele me tribeta, ele não vai chovar direto para fazer eu foldar mãos piores. Então eu já tiro do range dele, realmente eu tiro do range dele aqui essas mãos, porque eu acho que ele não chova direto. E aí eu tirando essas mãos aqui, você vê que eu tenho 60% de chance de equidade contra esse range dele. Então eu acho que aqui eu dei call e vamos ver o que ele apresentou aí. Flop vem Dama 6, turn 2, River 10 e... Nossa! Lembrei dessa mão aqui. Até postei no grupo de alunos lá do... Eu tenho um grupo de alunos lá do Poker Classe A e eu postei para eles. O PS às vezes é justo, né? Porque realmente, como eu falei, ele estava chovando um range muito maior do que eu imaginava. Vamos só simular de novo aqui no Equilab. Então olha só o que ele chovou. Então se ele chova isso, ele chova... Vou continuar tirando aquelas mãos. Então se ele está chovando isso daí, eu acho que ele chova isso aqui. Chova todas essas paradas aqui, ó. Uma vez que ele está chovando esse range aí, ele chova muito mais. Ele chova esses ases aqui. Esse aqui ele também chova. Então vamos colocar esse range aqui, ó. Uma vez que ele deu o showdown ali de Dama 8 dele, ele está propenso a chovar tudo isso. E contra esse range, olha só a nossa equidade aqui, ó, 65%. A gente está muito à frente do range dele. Então a gente vê que ele chovou bem light aqui e fizemos um nice call. E aí o PS acabou sendo justo ali, bateu no river nosso 10 e puxamos um belo pote para chegar bem aí na mesa final. Acho que realmente era bolha da mesa final. A gente está na bolha, né? Tinha 5 lá, ou 6 lá e 5 aqui nessa mesa, né? Tinha 6 na outra mesa e 5 nessa mesa. Então agora a gente realmente está na bolha aí da mesa final. E vamos ver aqui, esse rei 10 dá para defender, dá para tribetar, pressionar aqui a bolha. A gente está no 4 left aqui nessa mesa, dá para pressionar ele, dá para tribetar ele, colocar pressão. Ele vai foldar muita mão aqui, melhor do que a nossa, porque ele sabe que é a bolha da mesa final. Mas como eu acabei de puxar esse pote aqui, eu acho que eu acabei não sendo tão ativo e dando só call aqui, e acabei desligando da mão. Mão seguinte, opa, o que é isso aqui? Por que tá um heads up? Pera aí, galera, rolou alguma parada aqui. Tá, essa aqui foi a mão do 10-10. Aqui essa aqui. Ixi, que estranho. Bom, galera, realmente tem uma coisa bem estranha aqui, pera aí. Deixa eu ver se por aqui vai. Ah, tá, eu vou indo por aqui então. Não sei, aconteceu alguma coisa ali que eu passei a mão e ela já pulou pro heads up. Então, vamos dar sequência aqui. Essa mão aqui a gente já viu. Mão seguinte, 6 e 7. Reis ali a gente foldou. Valete 2, acho que a gente foldou, né? Não dá para apertar aqui. Par de 3, vamos ver aqui, demos raise. Tomamos uma tribet.
Aqui ele tá deep, ele tá com 33 big blinds, a gente tá com 69 e ele tribetou light, então a gente tem um pote de 52 mil fichas e a gente tem que colocar aí só mais 14 mil fichas. Então acho que aqui eu acabei dando call para ver se eu trincava, mas aqui realmente a única coisa que eu tô querendo é trincar, porque qualquer flop que bater eu vou me sentir mal. Eu decidi dar esse call aqui, ele dá bet, eu decido continuar, interessante aqui essa mão. Acho que ele não acertou nada, só que o problema de eu continuar nessa mão é que tem muitos pares aqui na mão dele. Então, se eu não tiver um plano aqui nessa mão, de tipo, ele der check turn e eu beta river, esse meu call aqui é muito ruim, tá? Então, se eu não tiver um plano aqui, esse meu call eu não gosto. A não ser que eu tenha esse plano realmente de agora, na turn check, e se ele check a behind, eu beto river. Se for isso, tá beleza, vamos ver como é que desenrolou. Mas o turn vem uma carta bem ruinzinha, que é um rei, né? Ele vai ser betar muitas vezes. Então ele dá check nesse rei. Quando ele dá check nesse rei, agora eu tenho que betar aqui para comprar o pote. Porque se eu não betar, o meu plano era qual aqui então, né? Porque ainda tem muitos pares na mão dele que eu posso estar perdendo. Então tem que fazer ele foldar as mãos melhores do que a minha. Então agora, teoricamente, eu teria que betar aqui, eu acho. Eu acho que agora eu tenho que tentar comprar esse pote. Faria tipo uns 50 mil fichas mais ou menos aí, na casa das 50 mil fichas, 49, 50, para tentar fazer ele foldar, ou às vezes até um pouquinho mais para deixar ele um pouco mais desconfortável, só que o problema é se ele chova, né? É um spot bem fino aqui, então acho que eu faria tipo algo em torno de 50 a 70 mil fichas, uns 60 mil fichas, acho que seria um size bom. E aí eu dou check. Como eu falei, eu acho que eu não tinha um plano aqui para essa mão, acho que foi mal jogada. Ele apresenta Ás e 10 aí e acaba puxando o pote. Acabou se sentindo mal quando bateu o rei ali. E não sei se a gente beta ali, talvez grande chance dele dar esse call aí com Ás e 10, mas ele ia ficar num spot bem desconfortável para ele ali. Então, realmente, aquela mão eu acho que eu não joguei tão bem, uma vez que eu não segui um plano que agora eu estou traçando aqui, que seria um plano justo, eu não segui. Então, joguei para acertar e jogar para acertar não é bom. Aqui eu acho que dava para ter defendido essa mão aqui, small versus big. Dá pra gente defender essa parada aqui e ver o flop. Mas eu decidi foldar direto, porque ele fez 3x. Mão seguinte aqui. Peraí. Mão seguinte aqui, 10 e 3 a gente foldou. Vamos ver aqui a próxima, Ás e rei. A gente deu raise, fold, a gente puxa o pote. Deixa eu acelerar a velocidade aqui. 3 e 8 a gente foldou. E aí acompanhando mão por mão aqui. 7 e 9 aqui a gente decidiu defender. O flop, nossa, que flopzinho ruim esse, hein? Caramba. 7, 8, 9 e 10. A gente acerta, achei que a gente já tinha seguido já, mas a gente não seguiu não. A gente acertou o par de 7 e estamos duas pontas aí. Ele beta e eu dou um raise aqui. Aqui eu gosto desse meu raise. Acho que se ele tá por bluff aqui a gente já puxa o pote. Se ele decall a gente tem muita cuidado para melhorar a nossa mão aqui e a gente já vai crescer no pote. Então, gosto desse raise aqui, ele dá call. E aí uma vez que dobra o 8 aqui a gente tem que continuar representando, né? O que a gente representa aqui quando a gente dá aquele raise ali? A gente pode estar representando o 10, pode, talvez com 8 a gente pode dar esse raise aqui, um 8 e 9. Duas pontas, sequência. Então esse flop aqui está muito mais para o nosso range aqui do Big Blind do que para o range dele. Então a gente tem que continuar contando nessa história. E aí eu beto aqui e continuo contando a história e ele acaba foldando aí e a gente puxa o pote. Dame 8 aqui, ele dá raise. Eu decido defender aqui do small, o big também completa. Flop vem 3, 4 e 8, a gente acaba acertando o top pair. Decidi dar só call aqui. Interessante essa mão aqui, acho que talvez caberia um raise, mas acho que o call também é bem ok. Turn rei, não vou acreditar que ele acertou esse rei aqui na primeira, ele beta 1/3 do pote, um bet bem pequeno. Não acredito que ele acertou esse rei, ele tem muitos flushes na mão dele que vai continuar se betando por bluff. Eu vou pagar a segunda, ele vai ter que me convencer no river que ele acertou alguma coisa. E aí check, ele dá check behind. E vamos ver o que ele apresenta ali, Ás e 4, decidiu sair betando com 4 ali e não me convenceu. Se ele beta river ali, aí eu me sinto mal, aí eu já vou ficar tendendo a realmente
Perdão, galera. Eu realmente vou ficar tendendo a foldar aquela mão ali no river. Eu fiquei pensativo aqui, porque agora que eu estou olhando aqui, a gente está na mão 253 e o torneio termina na mão 291, como você pode ver ali no cantinho. Então, eu acho que a gente já está na mesa final. A gente não está mais na CMFT não. Acho que isso daqui já é mesa final. É isso que eu estava pensando. Estou achando que isso daqui já é mesa final mesmo. Por isso que deu aqueles bug lá e já pulou pro heads up. Então, acho que aqui já é mesa final, tá, galera? Aquela mão lá do 10-10. Então, não é porque era mesa CMFT não. Já era mesa final mesmo. Só para situar a gente aqui, tá? Eu acho que realmente já estamos na mesa final aqui. Então vamos ver, subir aqui a temperatura, tomei um call ali do Big, flop vem 7-4 e dama, a gente tem aí uma broca e um flush draw, então a gente vai CBtar aqui com o nosso semi-bluff sempre, né? E aí ele acaba foldando e a gente puxa o pote. As 6 aqui, subimos de novo, botar pressão, tomamos um call ali do Big, acertamos o top pair, vamos CBtar aqui essa parada, ele dá call. Quando ele dá esse call aqui, ele pode ter realmente um Ás, ele pode ter também alguns pares médios que não acreditou, né, que eu acertei o Ás. Pode ter aí um 6-6, 7-7, 8-8, 5 pode ter, mas é menos provável. Então vamos ver aqui. Então ele vem uma dama, acho que eu continuo betando aqui para tentar extrair aqui. Ele continua dando call. Agora vamos ver aqui como é que desenrola o river. O river bate um 4 e aí ele sai de all-in. Situação bem interessante aqui, cara. Com o que ele sai de all-in nessa parada? Ele pode sair de all-in com muitos ases aqui. Só que agora, conforme tem a dama ali na mesa, o kicker dele, se for tipo As 10, As 9, As 8, As 7, As 6, a gente está splitando, né? Porque agora a dama passa a ser o kicker ali pra gente. Então, se ele tiver As, eu tenho chance de estar splitando esse pote aí muitas vezes. Agora, se ele tiver pares médios, eu estou ganhando. A única mão que me preocupa aqui é o 5. Ele pode ter esse 5 sim e chovar. Ele pode chovar pote aqui com esse 5 e me deixar numa situação bem close aqui, tá? Pares médios eu não sei se ele chova direto. Então aqui eu acho que nessa situação ele está chovando muitos ases. E eu acho que ele pode estar chovando aí também muitos 5. O 5 faz total sentido ele chovar, porque aí fica tipo, bem polarizado o range dele. Quando ele chova 134 no pote de 126, ele me deixa muito confuso aqui. Então fica difícil de eu colocar um range para ele. Vamos ver aqui, eu decidi dar call. E vamos ver aqui o que ele apresentou. Nossa, cara. Ele apresentou rei 3. Deu um nice call, mas é uma situação bem close aqui, tá? Porque como eu falei, ele pode ter o 5, essa história que ele conta aqui faz total sentido ele ter o 5 na mão dele, mas também ele pode ter muitas vezes alguns ases que eu vou estar splitando agora, uma vez que bateu aquela dama ali e o meu kicker passa a ser a dama. Então acho que por isso que eu tendi a dar esse call aqui. Mas é um spot bem difícil de dar call, porque ele pode ter o 5 no range dele, faz total sentido ele ter esse 5. Então eu acabei dando um call, acabei dando um nice call aqui, e o shove dele eu não condeno, porque como posso dizer, ele representou o 5, ele representou o 5 muito bem. Talvez se ele beta menos aqui, se ele não chova, se ele faz tipo 60 mil, aí eu fico mais receoso de dar esse call do que quando ele chova. Quando ele chova, ele polarizou o range dele ali e me deixou realmente numa situação bem difícil. Acabei dando um call e um nice call, eliminando aí mais um parceiro, e aí a gente está three-handed e dominando, né, aqui com stack bem confortável aqui. Aqui eu fui de check. Aqui uma jogadinha que eu estou gostando de fazer agora, aprendi essa daqui com Padilha. A gente completa o small blind e sai betando o flop, independente do que vier. E aí se ele der call, a gente desliga quando a gente não acerta nada, e aí muitas vezes ele acaba foldando aqui. E foi isso que aconteceu. Então vamos aí seguindo no three-handed. Dei raise aqui, o Big defendeu. A gente acerta 2 pares, porém é um flop onde monotone. Então eu vou betar aqui para extrair das cartas de ouros que ele possa ter na mão. Se ele tiver um rei também estou extraindo. Eu beto, ele dá call. Turn bate um 6, vou continuar betando aqui. E aí ele decide foldar e a gente puxa o pote.
Vamos ver aqui, 6 ganhamos um walk, esse 6 e 10. Dame 10 aqui, eu vou subir a temperatura, tomei um call do big. Flop vem 10, 3 e 4, duas de copas, a gente acerta top pair. Vamos betar para extrair dos draws dele, ele dá call. Então para ele dar esse call que ele pode ter algum tipo de draw do tipo As 2, As 5 que está na broca, pode ter também 5 e 6 que está na pedida de duas pontas, pode ter alguns flush draws e pode também ter algum 10 ou alguns pares médios ou até par de 4 ou par de 3 que não acredita que eu acertei no heads up aí. Eu dou check aqui, interessante essa spot aqui, o turn bate um rei e eu decido dar check. Por que eu decido dar check? Não é tanto porque eu fiquei receioso com esse rei aqui, porque eu sei que muitas vezes ele não vai acertar esse rei aqui. Eu dou esse check para abrir espaço para ele me blefar. Então aqui quando eu dou esse check eu demonstro fraqueza e ele vai, a única chance dele puxar esse pote aqui com os draws dele é tentar blefar agora, porque se ele não acertar river, vai ficar difícil dele puxar. Então eu abro esse espaço para ele tentar me blefar aqui. E foi por isso que eu dei esse check. Esse check aqui foi um check maroto, assim, para justamente ele fazer isso. Não foi porque eu fiquei com medo do rei, não foi isso não, tá? Então, tanto é que eu dou o call aqui, esperando realmente que ele me blefe. E aí o river bate um valete, que é uma carta acima do 10, mas não me preocupa tanto. E aí aqui ele chova as 91 mil fichas dele num pote de 136. E aqui um spot interessante. Eu abri precedente para ele fazer isso. Justamente porque eu queria que ele me blefasse. Agora a questão será que ele está no blefe mesmo? Eu acho que realmente ele pode estar blefando muita coisa aqui. Ele pode estar blefando os flush draws dele, ele pode estar blefando os As 2, As 5 dele, que também não acertou. Ele pode estar blefando as duas pontas dele, que não acertou, e agora é a única chance dele puxar um pote que já está interessante para ele. Então, realmente eu acho que aqui ele tem muito blefe na mão dele. Então, e, obviamente, ele pode também ter o 10 aqui, né? Ou, às vezes, ter acertado o rei ou o valete. Então, deixa eu só brincar aqui de novo aqui com o Equilab. Vamos ver aqui. Colocar, dama e 10. É a minha mão. E aí, a mão dele, eu vou colocar aqui alguns As 2. As 2, perdão. As 5, As 2, As 5, né, que pode estar blefando as brocas dele. Os 5 e 6 também pode... Cadê? 5 e 6, suited e off-suited. Os 2 e 3 também pode estar fazendo isso. E aí ele pode ter também alguns 10, né, vou colocar aqui, por exemplo, quais mãos com 10? Vou colocar aqui alguns 10 que não fizeram dois pares. Pode até ser que ele tenha os dois pares ali. Vamos colocar os dois pares também, vai. Não sei se ele defende isso daqui. Ele não deve defender isso. Então eu vou colocar só até o 10 e 7 aqui. Cadê? Colocar até o 10 e 7. E aí, obviamente, que aí também vai ter algumas mãos que acertaram o valete ali, né? Então, vou colocar ali algumas mãos que acertaram o valete que ele pode ter. Então, ele pode ter aqui, colocar o valete e rei também. E aí aqui também as mãos com o valete que ele pode ter acertado aqui. Então, acho que até aqui ele defende. Então, se a gente der esse range aqui para ele, que tem alguns blefs e tem alguns valores... Vamos ver aqui como é que fica a nossa situação. Então, ó, fica uma situação bem interessante, ó, porque ele pode estar blefando muita coisa. E se este que eu coloquei aqui for o range de blefe dele, a gente está na frente. Então, eu abri spot justamente para isso. E era isso que eu queria. Agora, se ele acertou um valete, se ele acertou um rei, parabéns. Então, vamos ver aqui o que eu fiz. Eu acabei foldando. Eu achei que eu tinha dado call nessa parada aqui. Eu acho que aqui eu poderia ter dado esse call aqui. Como eu falei, por toda essa explicação que eu te mostrei aqui no Equilab, eu acho que eu tenho que dar esse call aqui, porque eu abri espaço para ele me blefar. E se eu acho que esse é o range dele aqui, que eu coloquei, alguns valetes,
que são as mãos de valor que ele pode chovar, alguns reis também, que os reis que ele acertou ele vai chovar, mas também tem muitos blefs aqui que ele ficou que não acertou. Então eu acho que, se a gente ver aqui, ó, eu precisava de uma equidade de 29%, né, para dar esse call aqui. Então eu acho que eu poderia ter dado esse call aqui, tá? Se quiser comentar aí embaixo do vídeo, sinta-se à vontade para comentar. Eu vou pausar esse vídeo aqui agora, a gente vai para o final da quarta parte, e aí no final aqui, na última parte, a gente volta já praticamente quase no heads up e vai até o final, beleza? Então é isso, galera. Não esquece de dar o joinha no vídeo se você curtiu, dá um joinha. Se você não curtiu, também pode colocar o dislike lá. Se ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma mão que rolou aqui, comenta embaixo do vídeo nos comentários. E não esquece de seguir a gente no Facebook, facebook.com/pokernachapa, e o nosso blog, pokernachapa.com.br. Lá você tem o e-book 10 lições para vencer no poker, onde você pode baixar gratuitamente e começar a sua leitura agora mesmo. Beleza, galera? É isso, eu vou terminando aqui e a gente volta para a parte final já já. Fui!